Você já teve aquele momento em que o medo bateu a porta da sua casa? Quando as notícias ruins parecem cercar sua família? Quando a insegurança, a doença ou as crises financeiras ameaçam invadir o seu lar? Hoje vamos falar sobre uma das promessas mais poderosas da palavra de Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:10. O contexto histórico do Salmo 91. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo da proteção divina, embora não possamos afirmar com certeza absoluta quem o escreveu. A tradição judaica atribui sua autoria a Moisés, e alguns estudiosos acreditam que foi composto durante o período do deserto, quando o povo de Israel enfrentava perigos constantes, serpentes venenosas, escorpiões, ataques de inimigos, fome, sede e pestilências. Imagine o cenário. Milhares de pessoas acampadas em um deserto hostil, sem muros de proteção, vulneráveis a todos os tipos de ameaças. Era nesse contexto que Deus pronunciava esta palavra de proteção sobrenatural. O Salmo não foi escrito em tempos de paz e prosperidade, mas em meio ao caos e à incerteza. A relevância eterna desta promessa. O que torna o Salmo 91 tão especial é sua relevância temporal. As ameaças mudaram de forma, mas continuam existindo. No tempo bíblico eram leões e pestilências. Hoje são acidentes de trânsito, violência urbana, doenças modernas, crises econômicas e tantas outras formas de mal que podem atingir nossas casas. A palavra casa, ou tenda no versículo, não se refere apenas à estrutura física, mas representa tudo o que é precioso para nós. Nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nossa saúde, nossas finanças, nossos sonhos. É sobre isso que Deus está dizendo. Vou proteger. Os 3 níveis de proteção mencionados, o Salmo 91 apresenta 3 camadas de segurança divina. Primeira camada, menos proteção espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo viu Esta é a proteção contra ataques espirituais, contra as investidas do inimigo de nossas almas. Segunda camada, proteção física. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. V5. Aqui está a proteção contra perigos visíveis e invisíveis que ameaçam nossa integridade física. Terceira camada, menos proteção integral. Nenhum mal te sucederá. Ubi andais. Esta é a promessa de proteção abrangente, que cobre todas as áreas da nossa vida. A estrutura literária do Salmo, o Salmo 91, possui uma estrutura poética belíssima, que alterna entre declarações de fé, versículos 1-2, promessas divinas, versículos 3 e 100, e um oráculo final onde Deus fala em primeira pessoa, versículos 14-16. Esta estrutura não é acidental. Ela nos ensina que há uma ordem para recebermos a proteção de Deus. O fundamento da promessa. Antes de avançarmos para as promessas específicas, precisamos entender o fundamento. Tudo começa com habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. V1. A palavra hebraica para habitar, yashab, não significa fazer uma visita rápida, mas estabelecer residência permanente, fixar moradia. Muitos querem a proteção de Deus sendo visitantes ocasionais de sua presença. Querem dormir à sombra do Onipotente aos domingos, mas passar o resto da semana expostos ao sol escaldante do mundo. Isso não funciona. A proteção vem para quem habita, para quem faz da presença de Deus sua morada permanente. Transição para o próximo bloco, agora que entendemos o contexto e o fundamento do Salmo 91. Vamos explorar detalhadamente as promessas específicas de proteção que Deus faz àqueles que habitam nele. Prepare seu coração, porque estas promessas são revolucionárias e transformadoras para todos os que creem. Promessa 1. Livramento das ciladas e pestilências, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esta é uma das promessas mais abrangentes do Salmo. O laço do passarinheiro representa as armadilhas invisíveis que o inimigo prepara para nos capturar. Você sabe o que é um laço? É uma armadilha disfarçada, escondida, que parece inofensiva até que é tarde demais. Na vida espiritual, os laços do inimigo podem ser aquela amizade que parece boa, mas te afasta de Deus. Aquele negócio que parece promissor, mas exige compromissos com a ética. Aquele relacionamento que parece amoroso, mas te tira da vontade do Senhor. Deus promete discernimento para identificar e livramento para escapar dessas ciladas. A peste perniciosa refere-se às doenças mortais, as enfermidades que destroem. Em hebraico, a palavra usada aqui indica algo que corrói, que destrói progressivamente. Deus está dizendo: vou proteger você das doenças que atacam silenciosamente, das enfermidades que querem destruir seu corpo e sua casa. Promessa 2, cobertura, e Refqv, com suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Esta é uma das imagens mais ternas e poderosas da Bíblia. Deus se compara a uma ave que protege seus filhotes debaixo das asas. Quando o perigo se aproxima,
A mãe ave não foge sozinha. Ela recolhe seus filhotes debaixo das asas e os cobre com seu próprio corpo. O que isso significa para nós? Significa que Deus não te abandona no perigo. Quando a tempestade vem, quando os problemas cercam sua casa, deia-te e cobra, as dificuldades podem tocar as penas de Deus, mas não chegam até você que está escondido debaixo delas. A verdade mencionada aqui é a palavra de Deus, que funciona como escudo ou proteção frontal e broca ou proteção nas costas. Você está protegido de ataques que vê e também daqueles que não vê. A mentira do diabo pode ser lançada contra você, mas a verdade de Deus intercepta esses dardos. Promessa 3. Ausência de temor 5-6. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Aqui temos uma promessa sobre as 24 horas do dia. Vamos detalhar. Terrores da noite são os medos noturnos, a insônia causada por ansiedade, os pesadelos, as opressões que atacam quando estamos vulneráveis. Deus diz: você vai dormir em paz. Seta que voa de dia são os ataques visíveis, os problemas que você vê vindo. Pode ser aquele processo trabalhista, aquela crise financeira anunciada, aquele diagnóstico difícil. Mesmo vendo o problema aproximar-se, você não temerá. Peste nas trevas são os perigos invisíveis, as ameaças que você não consegue identificar, os ataques que acontecem nos bastidores. Pode ser uma conspiração no trabalho, uma traição sendo planejada, uma doença se desenvolvendo silenciosamente. Deus vê nas trevas e te protege. Mortandade é uma aldeia. Esta é uma expressão hebraica interessante que se refere aos perigos no auge do dia, quando tudo parece claro e seguro. São os acidentes inesperados, as tragédias que acontecem quando menos esperamos, em plena luz do dia. A promessa é proteção inclusive na hora em que nos sentimos seguros. Promessa 4. Proteção em meio ao caos coletivo 5-7-8. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Esta é uma das promessas mais impressionantes. Imagine o cenário. Calamidade generalizada. Milhares sendo atingidos ao seu redor. E você permanece de pé. Isso não é arrogância ou insensibilidade. É a realidade da proteção sobrenatural de Deus. Vimos isso literalmente acontecer durante a pandemia, quando algumas famílias foram preservadas enquanto o vírus devastava ao redor. Vemos isso em situações de violência urbana, acidentes e catástrofes. Não é sorte, é a mão de Deus cumprindo sua palavra. Somente com os teus olhos contemplarás, significa que você será testemunha da proteção de Deus, mas não participante da destruição. Sua casa será um testemunho vivo do poder de Deus. Promessa 5. Nenhum mal na tua casa vi nainitute. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo estabeleceste a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta é a promessa central que dá título à nossa mensagem. Observe a sequência lógica. Primeiro há uma declaração pessoal de fé: tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Depois uma decisão de estabelecer morada no Altíssimo. E por fim vem a promessa: nenhum mal te sucederá. A palavra hebraica para mal aqui é ampla. Inclui desgraça, calamidade, adversidade, sofrimento. Não significa que não haverá desafios, mas que o mal não prevalecerá contra você. Sua casa está sob proteção divina. Promessa 6. Proteção angelical 5:11-12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Você não está sozinho. Há um exército angelical designado especificamente para sua proteção. Quando você sai de casa, anjos vão com você. Quando seus filhos vão à escola, anjos os acompanham. Quando você enfrenta desafios, há assistência angelical. Transição. Estas promessas são maravilhosas, mas há condições para recebê-las. No próximo bloco vamos entender o que precisamos fazer para viver sob esta cobertura divina. A base de tudo. Relacionamento não ritual V. 1-2 Antes de falarmos sobre condições, precisamos estabelecer algo fundamental. O Salmo 91 não é uma fórmula mágica, não é um amuleto que você carrega no bolso ou uma oração que repete mecanicamente. A proteção de Deus flui de um relacionamento genuíno com Ele. Observe os 4 nomes de Deus nos 2 primeiros versículos. Altíssimo Elion, Onipotente Shaddai, Senhor Yahweh e Deus Elohim. Cada nome revela um aspecto do caráter divino, e a repetição indica que a proteção vem do conhecimento profundo de quem Deus é. Você não pode reclamar. Proteção de alguém que não conhece intimamente. Condição 1. Habitar na presença de Deus V. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira e mais fundamental condição é habitar. Já mencionamos isso, mas precisamos aprofundar
Habitar não é visitar Deus aos domingos, orar apenas quando há problemas, ler a Bíblia esporadicamente. Ter fé apenas em momentos de crise. Habitar significa fazer da oração sua atmosfera diária, viver constantemente consciente da presença de Deus, alinhar suas decisões com a vontade divina, permitir que Deus seja Senhor de todas as áreas da sua vida. Pense em sua casa física. Você conhece cada cômodo, sabe onde está cada coisa. Personaliza o ambiente conforme seu gosto. Assim deve ser seu relacionamento com Deus, íntimo, familiar, constante. O esconderijo do Altíssimo não é para visitantes ocasionais, mas para residentes permanentes. Condição 2. Descansar em Deus. V1. E a sombra do Onipotente descansa. Descansar não é preguiça espiritual. É confiança ativa. É a capacidade de dormir em paz, mesmo quando há tempestade lá fora, porque você sabe que Deus está no controle. É trabalhar com excelência, mas sem ansiedade. É fazer sua parte, mas confiar que Deus fará a dele. Muitos crentes vivem ansiosos, preocupados, tentando controlar tudo. Isso não é incredulidade disfarçada de responsabilidade. Descansar na sombra do Onipotente significa entregar suas preocupações a Ele e confiar em seu cuidado. Veja a imagem. A sombra. Onde há sombra? Onde há algo grande o suficiente para bloquear o sol. O Onipotente é tão grande que sua sombra te cobre completamente. Sob esta sombra você não é queimado pelo calor dos problemas da vida. Condição 3. Declarar fé pessoal. V2. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Observe a transição. O versículo 1 fala de aquele que terceira pessoa, mas o versículo 2 diz direi primeira pessoa. A promessa é geral, mas a aplicação é pessoal. Você precisa fazer sua declaração individual de fé. Não basta seus pais terem fé. Não é suficiente que seu pastor creia. Você pessoalmente precisa declarar: Ele é o meu refúgio, o meu Deus. Esta declaração não é apenas verbal, é um compromisso de vida. Quando você declara que Deus é seu refúgio, está dizendo que não buscará segurança em outros lugares, não na sua conta bancária, não em relacionamentos, não em esquemas humanos. Está afirmando que sua confiança está exclusivamente nele. Condição 4. Amor genuíno por Deus. V14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui Deus fala em primeira pessoa e revela a condição do coração: amor. A palavra hebraica usada aqui, shachak, indica um apego profundo, um amor intenso e apaixonado. Não é um amor protocolar ou religioso, é uma devoção genuína. Pergunte a si mesmo: você ama a Deus ou apenas usa Deus? Você o busca por quem Ele é ou apenas pelo que Ele pode fazer por você? A proteção prometida não é para quem apenas quer os benefícios, mas para quem genuinamente ama o benfeitor. Este amor se manifesta em obediência mesmo quando é difícil, adoração mesmo quando não há resposta imediata, fidelidade mesmo quando há tentações, comunhão mesmo quando não há problemas para resolver. Condição 5. Conhecer o nome de Deus. V14. Porque conhece o meu nome. Na cultura hebraica, conhecer o nome de alguém significa conhecer seu caráter, sua natureza, sua essência. Conhecer o nome de Deus é conhecer quem Ele é de fato, sua fidelidade, seu poder, sua bondade, sua justiça. Muitos conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. É a diferença entre conhecer a biografia de uma pessoa e ter um relacionamento pessoal com ela. A proteção prometida é para quem tem intimidade com Deus, quem o conhece por experiência própria. Como você conhece o nome de Deus? Através da palavra, lendo e meditando nas Escrituras, da oração, conversando e ouvindo sua voz, da experiência, vendo sua ação em sua vida, do Espírito Santo, sendo ensinado por Ele. Condição 6. Invocar a Deus. 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Invocar é clamar, chamar em voz alta, buscar com urgência. Não é uma oração fria e protocolar, é um clamor do coração. Deus promete proteção para quem o busca ativamente, não para quem o ignora durante a bonança e só lembra dele na tempestade. A bênção é que Deus promete responder. Não apenas ouvir, mas responder. Quando você invoca o nome do Senhor sobre sua casa, Ele não fica em silêncio. Ele age, intervém, protege. Condição 7. Permanecer firme na angústia. V15. Estarei com Ele na angústia. Esta condição pode parecer estranha, permanecer com Deus na angústia. Mas observe, a promessa não é ausência de angústia, mas presença de Deus na angústia. Há uma diferença entre ser poupado de todas as tribulações e ser sustentado através delas. Muitos abandonam a fé quando a angústia vem, achando que Deus os falhou, mas a promessa: estarei com Ele,
não impedirei toda angústia. A proteção de Deus não é um campo de força que impede toda dificuldade. É uma presença que te sustenta através dela. O equilíbrio entre graça e responsabilidade. É importante entender que estas condições não são legalismo, como se você precisasse ser perfeito para merecer proteção. Ninguém é digno, todos falhamos. Mas há uma diferença entre falhar e viver deliberadamente em pecado, entre tropeçar ocasionalmente e fazer da desobediência um estilo de vida. A graça de Deus cobre nossas imperfeições, mas não nossa rebeldia consciente. Se você quer a proteção de Deus, precisa buscar viver em santidade, mesmo reconhecendo que não alcançará perfeição nesta vida. Transição. Agora que entendemos as condições, vamos explorar como aplicar estas verdades de forma prática no dia a dia da nossa casa e família. Estabeleça altares espirituais em sua casa. No Antigo Testamento, os patriarcas construíam altares físicos onde encontravam com Deus. Abraão construiu altares, Jacó construiu altares, Moisés construiu um altar. Hoje não precisamos de altares de pedra, mas precisamos de altares espirituais, lugares e momentos dedicados exclusivamente a buscar a Deus. Como fazer isso praticamente? Altar da madrugada. Separe os primeiros minutos do dia antes mesmo de olhar o celular para buscar a Deus. Ore pela proteção da sua casa. Declare o Salmo 91. Consagre o dia ao Senhor. Altar do lar. Estabeleça um momento diário onde a família se reúne para orar junta. Pode ser no café da manhã, no jantar ou antes de dormir. Orem especificamente pela proteção da casa e de cada membro da família. Altar do azeite. Unja as portas e janelas da sua casa com óleo, declarando que aquela casa está consagrada ao Senhor e que nenhum mal entrará ali. Isso não é superstição, é um ato profético de fé. 2. Declare a palavra sobre sua casa diariamente. Palavras têm poder, não um poder mágico, mas o poder da fé expressa. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua casa, está profetizando proteção, está ativando sua fé, está lembrando o inimigo de que sua casa tem um dono, o Senhor. Declarações práticas para fazer. Nenhum mal chegará à minha casa, pois ela está sob a proteção do Altíssimo. Os anjos do Senhor acampam ao redor da minha casa e livram a mim e minha família de todo perigo. Minha casa é uma fortaleza espiritual, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A paz de Cristo reina em minha casa, e toda ansiedade e medo são expulsos em nome de Jesus. Meus filhos são protegidos pelo sangue de Jesus, onde quer que estejam. Faça essas declarações ao sair e ao entrar em casa, antes de dormir e ao acordar. Ensine seus filhos a declararem também. 3. Cultive uma atmosfera de louvor. O louvor não é apenas para momentos de culto. É um estilo de vida. Quando há louvor genuíno em uma casa, há a presença de Deus, e onde está a presença de Deus, o inimigo não tem lugar. Como fazer? Música. Coloque músicas de adoração tocando em casa, especialmente pela manhã e antes de dormir. A atmosfera sonora afeta a atmosfera espiritual. Gratidão. Cultive o hábito de agradecer a Deus por tudo, ensinando seus filhos a serem gratos. A gratidão é uma forma de louvor, celebração. Quando Deus proteger sua família de algum perigo, mesmo aqueles que você nem sabia que existiam, pare para celebrar e dar glória a Ele. 4. Jejue e ore por proteção periódica. Há um nível de proteção e autoridade espiritual que só vem através do jejum. Jesus disse que algumas coisas só saem com jejum e oração. Estabeleça períodos regulares de jejum focados especificamente na proteção da sua casa. Sugestões de jejum. Jejum semanal. 1 dia por semana. Jejue e ore pela proteção da sua família. Pode ser um jejum de 12 ou 24 horas. Jejum estratégico. Quando sentir no espírito que há ataques sendo planejados contra sua casa, declare um jejum específico para quebrar essas investidas. Jejum familiar ocasionalmente, se as crianças já tiverem idade adequada. Faça um jejum juntos como família, talvez pulando uma refeição e usando esse tempo para orar juntos. 5. Vigie as entradas espirituais da sua casa. Sua casa tem portais espirituais, e você é o guardião desses portais. O inimigo tentará entrar através de brechas que você mesmo pode abrir. Serra vigilante. Entradas que precisam ser vigiadas. Tecnologia. O que entra em sua casa através da internet, TV, celulares, filmes, séries e jogos com conteúdo demoníaco, violento ou imoral, abrem portas espirituais. Estabeleça filtros e limites. Relacionamentos. Quem você permite entrar em sua casa? Nem toda visita é bem-vinda espiritualmente. Pessoas que vivem em pecado deliberado ou que praticam ocultismo podem trazer opressão espiritual. Objetos.
Há objetos em sua casa ligados à idolatria, ocultismo ou feitiçaria, livros de magia, imagens de entidades, objetos abençoados por feiticeiros. Elimine-os imediatamente. Conversas. Que tipo de conversa é permitida em sua casa? Fofoca, maledicência, palavrões e conversas destrutivas contaminam a atmosfera espiritual do lar. 6. Ensine seus filhos sobre proteção espiritual. Seus filhos precisam saber que estão protegidos e precisam aprender a ativar essa proteção por si mesmos à medida que crescem. Como ensinar história bíblica? Conte histórias da Bíblia onde Deus protegeu seu povo. Daniel na cova dos leões, os 3 jovens na fornalha, Israel atravessando o Mar Vermelho. Oração pessoal. Ensine-os a orar antes de sair de casa, antes do dormir, antes de provas na escola, antes de situações desafiadoras. Memorização. Ajude-os a memorizar versículos. Chave de proteção, especialmente do Salmo 91. Testemunho. Compartilhe com eles testemunhos de como Deus já protegeu sua família. Isso constrói fé. 7. Pratique a hospitalidade santificada. Sua casa deve ser um refúgio não apenas para sua família, mas também para pessoas que precisam de um lugar seguro. A proteção de Deus sobre sua casa aumenta quando você a usa para seus propósitos. Como fez acolhimento. Abra sua casa para células, grupos de oração, estudos bíblicos. Quando você usa sua casa para edificar o reino, Deus protege ainda mais. Refúgio. Seja aquela casa onde pessoas em crise podem encontrar acolhida, oração e direcionamento. Sua casa pode ser uma extensão da igreja. Generosidade. Compartilhe o que Deus te deu. Uma casa que é fechada egoístamente não tem a mesma unção de proteção que uma casa generosa. 8. Mantenha comunhão com a igreja. Você não foi chamado para ser um crente isolado. A proteção de Deus opera plenamente quando você está em comunhão com o corpo de Cristo. A igreja é sua cobertura espiritual. Práticas importantes. Frequência. Não negligencie as reuniões da igreja. Hebreus 10:25 adverte contra isso. Submissão. Respeite e submeta-se à liderança espiritual que Deus colocou sobre você. A proteção na submissão sadia. Participação. Seja ativo na igreja. Use seus dons. Sirva. Cristãos passivos são alvos mais fáceis do inimigo. 9. Viva em santidade prática. A proteção de Deus não é automática para quem vive deliberadamente em pecado. Você não pode clamar por proteção enquanto voluntariamente abre portas para o inimigo através da desobediência. Áreas práticas de santidade e fidelidade conjugal. Proteja seu casamento. Adultério, pornografia e impureza sexual destroem a cobertura de proteção. Honestidade. Seja íntegro nos negócios, no trabalho, nos impostos. Desonestidade, ela é brecha espiritual. Perdão, não guarde amargura ou rancor. A falta de perdão é uma das maiores brechas que o inimigo usa. Palavras. Controle sua língua. Não amaldiçoe sua própria casa com palavras negativas, queixas e murmurações. Renove sua aliança. Regularmente. Faça da renovação da aliança com Deus um hábito regular. Assim como Israel renovava a aliança periodicamente, você também deve fazê-lo. Como anualmente, no início de cada ano, faça uma cerimônia familiar de consagração, dedicando novamente sua casa ao Senhor. Mensalmente, no primeiro dia de cada mês, faça uma oração de proteção específica para aquele período. Diariamente, cada manhã, reafirme seu compromisso com Deus e declare sua proteção sobre sua casa. Transição. Estas aplicações práticas transformarão sua casa em uma fortaleza espiritual. Mas há testemunhos reais que precisamos conhecer e uma conclusão poderosa que precisa ser declarada. Vamos ao bloco final. Testemunhos de proteção sobrenatural. Ao longo da história da igreja e na vida de cristãos contemporâneos, há inúmeros relatos de proteção sobrenatural que confirmam a realidade das promessas do Salmo 91. Testemunho 1. A família na pandemia. Uma família em São Paulo. Durante o pico da Covid-19, tinha todos os motivos para ser contaminada. O pai era médico na linha de frente. A mãe professora que teve que voltar ao trabalho presencial. E os filhos adolescentes estavam na escola. Todos ao redor adoeciam, inclusive colegas próximos de trabalho e de escola. Mas esta família específica fez um compromisso, todo dia, antes de cada membro sair de casa. Reuniam-se para declarar o Salmo 91. Nenhum deles foi contaminado durante todo o período da pandemia. Coincidência? Não para quem crê. Testemunho 2. O livramento do assalto em uma cidade do interior do Brasil. Uma família retornava tarde da noite de um culto quando foi abordada por assaltantes armados. O pai, em vez de entrar em pânico, começou a declarar em voz alta: "Nenhum mal chegará à minha casa." Os bandidos inexplicavelmente começaram a discutir entre si e de repente fugiram sem levar nada. Um deles voltou dias depois à igreja, converteu-se e testemunhou: "Havia algo ao redor daquele carro que nos impediu de prosseguir. Era como se houvesse uma parede invisível." Testemunho 3.
A proteção na estrada. Um pastor viajava com a família quando um caminhão desgovernado vinha em direção contrária. Não havia como desviar. O impacto parecia inevitável. O pastor clamou: Senhor, tu prometeste no Salmo 91. O caminhão, inexplicavelmente, fez uma curva impossível segundo os peritos que analisaram depois, evitando o carro por centímetros. O caminhoneiro, que sobreviveu, disse não saber como conseguiu fazer aquela manobra. A realidade dos ataques e a certeza da proteção. Seria desonesto encerrar esta mensagem sem abordar a realidade. Sim, cristãos enfrentam tribulações. Sim, há crentes fiéis que passam por sofrimentos. Então, como conciliar isso com as promessas do Salmo 91? Primeira verdade: proteção não significa ausência de batalhas. O Salmo 91 não promete que você nunca será testado. Promete que você não será vencido. Há uma diferença entre enfrentar a tempestade e naufragar nela. A proteção de Deus garante que, no final, você permanecerá de pé. Segunda verdade: há mistérios que não compreendemos plenamente. Existem casos onde servos fiéis de Deus sofreram aparentes derrotas temporais. Mas precisamos lembrar: nossa perspectiva é limitada. O que parece derrota pode ser vitória no plano eterno. Joe perdeu tudo, mas foi restaurado. José foi traído, mas Deus usou isso para a salvação de muitos. Jesus mesmo foi crucificado, mas isso era parte do plano de salvação. Terceira verdade: a maior proteção é eterna. A promessa final do Salmo 91 é: farta-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. V16. A proteção definitiva não é apenas temporal, mas eterna. Mesmo que algo aconteça ao corpo, a alma está eternamente segura. O inimigo derrotado. É importante lembrar que o diabo foi derrotado na cruz. Ele não tem autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. Ele ronda, procura brechas, tenta intimidar, mas não pode tocar quem está debaixo do sangue de Jesus. O Salmo 91 e 13 diz: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Você não é vítima. Você é vitorioso. O inimigo está debaixo dos seus pés, não sobre sua cabeça. Quando você vive em Cristo, a hierarquia espiritual é clara. Deus acima de você, você acima do inimigo. A promessa para sua casa hoje, neste momento, Deus está renovando esta promessa para sua casa. Nenhum mal chegará à tua tenda. Não importa o que você tenha enfrentado no passado. Não importa os ataques que o inimigo tenha lançado contra a sua família. A partir de hoje, há uma linha de proteção sendo traçada ao redor da sua casa. Deus está dizendo para você: eu serei o vigia da tua casa enquanto dormes. Serei o escudo dos teus filhos quando saírem. Serei a fortaleza do teu casamento contra todo ataque. Serei a provisão nas tuas finanças. Serei a saúde no teu corpo. Serei a paz na tua mente. O desafio final. Agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com esta palavra? Você tem 3 opções. Opção 1. Ouvir e esquecer. Você pode receber esta mensagem, achar bonita, emocionar-se um pouco, mas não mudar nada na sua vida. Daqui a uma semana, tudo será como antes. Esta é a opção da semente que cai à beira do caminho. Opção 2. Ouvir e tentar na própria força. Você pode decidir aplicar essas verdades, mas fazer isso em seus próprios esforços, transformando tudo em legalismo e religiosidade. Esta é a opção da semente que cai em terreno pedregoso. Opção 3. Ouvir, crer e viver. Você pode receber esta palavra pela fé, permitir que o Espírito Santo grave estas verdades no seu coração e começar a viver diferente a partir de hoje. Esta é a opção da semente em boa terra que produz fruto. Ação prática imediata. Não saia desta mensagem sem tomar uma ação concreta. 1. Faça uma declaração de fé agora. Declare em voz alta: a partir de hoje minha casa está sob a proteção do Salmo 91. Nenhum mal chegará à minha casa. Eu e minha família servimos ao Senhor e habitamos sob sua sombra. 2. Estabeleça um altar. Hoje mesmo, antes de dormir, reúna sua família se tiver ou sozinho e consagre sua casa ao Senhor. Ore em cada cômodo, ungindo com óleo se possível. 3. Comprometa-se com as condições. Faça um compromisso sério de buscar intimidade com Deus, de habitar em sua presença, de viver em santidade. 4. Escreva o Salmo 91. Copie o Salmo 91 completo e coloque em lugar visível na sua casa. Leia-o diariamente com sua família. 5. Jejue esta semana. Separe um dia nesta semana para jejuar especificamente pela proteção da sua casa. Use esse tempo para orar, declarar a palavra e fortalecer sua fé. A palavra profética final. Encerro com uma palavra profética para você que está lendo. Ouvindo isto, o Senhor me mostrou que há casas representadas aqui que estavam sob ataque. O inimigo tinha planos específicos contra algumas famílias, mas Deus está dizendo: cancelado. Os planos do inimigo estão cancelados sobre esta casa.
Alguém aqui foi alvo de feitiçaria, de trabalhos espirituais feitos contra você e sua família. Deus está dizendo: as flechas voltarão para quem as lançou, mas você e sua casa serão ilesos. Há pessoas aqui que tinham medo de sair de casa, medo do que poderia acontecer com seus filhos, medo de doenças, medo de acidentes. Deus está removendo esse espírito de medo agora. Paz está sendo derramada sobre sua casa. Alguém aqui estava pensando em desistir, achando que os problemas eram grandes demais. Deus está dizendo: não desista. Estou postando anjos ao redor da sua casa neste momento. Você verá minha salvação. Conclusão: o Salmo 91 não é apenas poesia bonita, é promessa viva de um Deus fiel. Nenhum mal chegará à tua casa. Não é wishful thinking. É decreto divino para aqueles que habitam nele. Sua casa pode ser um santuário de paz em meio ao caos do mundo. Suas paredes podem ser fortaleza espiritual. Sua família pode ser testemunho vivo da proteção de Deus. Mas isso exige decisão, fé e obediência. O que Deus começou a fazer através desta palavra, Ele completará. A proteção já foi liberada. As ordens aos anjos já foram dadas. O cerco espiritual ao redor da sua casa já foi estabelecido. Agora é sua vez de crer e viver segundo esta verdade. Que o Deus do Salmo 91, o Altíssimo, o Onipotente, o Senhor de todos os senhores, estabeleça ao redor da sua casa uma muralha de fogo que nenhum mal possa atravessar. Que anjos acampem ao seu redor. Que seus filhos saiam e entrem em segurança. Que seu casamento seja protegido. Que sua saúde seja preservada. Que seu trabalho prospere. Que sua paz seja inabalável. Em nome de Jesus declaro sobre você e sua casa: nenhum mal vos sucederá. Amém e amém.